Olá a todos, o meu nome é Marta. Neste vídeo eu vou explicar as fórmulas da geometria no espaço para que te seja mais fácil resolver os problemas sobre esta matéria nos teus próximos testes ou exames. Se estás interessado também em perceber melhor as fórmulas da geometria analítica, então assista ao meu último vídeo. Antes de começar, não te esqueças, se gostares do vídeo, de deixar um like e subscrever o canal. Portanto, aqui temos o referencial no espaço. Este referencial é constituído por três eixos. Temos aqui a vermelho o eixo do x, que é também chamado o eixo das abscissas. A verde temos aqui o eixo do y, também chamado de eixo das ordenadas, tal como fazemos no referencial no plano. E finalmente aqui o eixo do z, a azul, a qual chamamos também eixo das cotas. Se eu quiser representar um ponto neste referencial, eu tenho que representar um ponto da forma x, y, z. Portanto, eu vou ter que indicar as três coordenadas do ponto. Se eu indicar aqui o ponto 2, 1, 3, como podemos ver, ele vai ficar, portanto, vai ter abscissa 2, vai ter ordenada 1, e se eu fizer assim, podemos ver que ele irá ter cota 3. Neste referencial podemos também representar um plano. Eu posso pôr, por exemplo, o plano y igual a 2, e o que é que vamos obter? Vamos obter um plano que vai ser paralelo ao eixo do x e ao eixo do z. E todos os pontos que pertencerem a este plano vão ter em comum o facto de terem ordenada 2. Já se eu puser aqui o x igual a 5, por exemplo, então eu vou obter um plano que, como vocês podem ver, atravessa aqui o eixo do x no 5 e conseguem observar que é paralelo ao eixo do y e é paralelo ao eixo do z. E lá está, todos os pontos que pertencerem a este plano vão ter em comum o facto de terem abscissa x. Posso ainda criar um plano que seja z igual a 4, e assim eu vou obter um plano que vai ser paralelo ao eixo do x, paralelo ao eixo do y, e, como vocês podem ver, atravessa o eixo do z no ponto 4. Agora, se eu fizer, por exemplo, a interseção de dois planos, se eu puser aqui, tenho o z igual a 4 e fizer, por exemplo, o y igual a 5. Como vocês podem ver, forma-se aqui uma reta. E esta reta, qual é a equação dela? É muito simples. Y igual a 5, z igual a 4. Portanto, a interseção destes dois planos vai dar aqui esta reta, que, como podemos ver, é paralela ao eixo do x. Se eu puser aqui o plano x igual a menos 2, e posso pôr aqui, por exemplo, y igual a 3. Portanto, como vocês podem ver, novamente, a interseção destes dois planos vai ser a reta da equação x igual a menos 2 e y igual a 3, e que vocês conseguem ver perfeitamente que a reta é paralela ao eixo do z. Portanto, neste referencial podemos também tentar saber qual a distância entre dois pontos. Se eu tiver aqui este ponto A, que tem coordenadas 2, 1, 3, e este ponto B, que tem coordenadas 3, 4, 6, eu posso tentar saber a distância entre eles e, novamente, tal como no referencial no plano, a fórmula obtém-se através do teorema de Pitágoras. Portanto, a fórmula para calcular a distância entre A e B será AB ao quadrado igual a diferença entre as abscissas de A e B, somada ao quadrado, somada com a diferença entre as ordenadas de A e B ao quadrado e somada com a diferença entre as cotas de A e B ao quadrado. Portanto, eu sei que o x de B é 3, o x de A é 2, e portanto vou pôr isto aqui ao quadrado. Vou somar com a diferença entre as suas ordenadas. No caso, eu sei que a ordenada de B é 4 e a ordenada de A é 1. E vou pôr também isto ao quadrado. E vou finalmente somar com a diferença entre as suas cotas. Que eu sei que a cota de B é 6 e a cota de A é 3. Portanto, vou pôr isto ao quadrado. Ok, então, se nós fizermos aqui a diferença, vamos ver que ficamos aqui com 1 ao quadrado. Aqui vai ficar 3 ao quadrado. E finalmente, aqui vai ficar também 3 ao quadrado. E portanto, se somarmos tudo o que aqui está, iremos ficar com 1, 9, 18, fica AB ao quadrado é igual a 19. Portanto, AB vai ser igual a raiz de 19. E como podemos ver, não é uma forma que seja difícil de aplicar se tivermos as coordenadas de ambos os pontos e quisermos calcular a distância entre eles. Portanto, neste referencial, nós conseguimos também calcular o ponto médio entre estes dois pontos, o ponto A e o ponto B. Portanto, eu já assinalei aqui como sendo o ponto C.
Portanto, para sabermos qual o ponto médio de um segmento de reta, o que nós vamos fazer é fazer a média entre as abscissas dos dois pontos, as ordenadas dos dois pontos e as cotas dos dois pontos. Portanto, se nós podemos até ver aqui de cima, como vocês podem ver, o A tem abscissa 2 e o B tem abscissa 3 e o C, de facto, parece ter aqui abscissa 2,5. O A tem ordenada 1, o B tem ordenada 4 e realmente o C parece situar-se aqui no 2,5. E finalmente também podemos aqui ver no eixo das cotas, portanto o A tem ordenada 3, sabemos que o B tem ordenada 6 e realmente conseguimos mais ou menos aqui ver que o C deverá ter ordenada 4,5. E portanto é uma fórmula muito simples e que também é bastante parecida com a fórmula do ponto médio no referencial no plano. E, portanto, neste plano, podemos também tentar perceber qual a fórmula do plano mediador do segmento reta AB. Portanto, nós sabemos que o plano mediador são todos os pontos que estão à mesma distância de A e B e que podem ou não pertencer ao segmento reta A e B. Portanto, aquele ponto que está à mesma distância de A e B faz parte do plano mediador e se encontra no segmento reto é o ponto C, que é o ponto médio. Mas há muitos outros pontos que se encontram à mesma distância, quer de A, quer de B, mas que não são o ponto médio. Eu posso desenhar aqui um plano, ao qual se chama plano mediador, e que é o conjunto dos pontos que está à mesma distância de A e B. E, portanto, nós conseguimos aqui ver realmente que o plano passa no ponto C e que, se eu desenhar aqui vários segmentos de reta, vamos ver que para qualquer ponto que eu desenhe, ele irá encontrar-se à mesma distância, quer de A, quer de B. Posso aqui também pôr outro ponto, por exemplo, assim. Se eu quisesse encontrar a fórmula da distância entre A e qualquer ponto deste plano, a que eu chamo genericamente um ponto P, com as coordenadas x, y, z, eu diria que a fórmula seria a diferença entre as abscissas destes dois pontos ao quadrado, somada com a diferença entre as ordenadas destes dois pontos ao quadrado, somada com a diferença entre as cotas destes dois pontos ao quadrado. Portanto, esta seria a distância de A a P. E, portanto, olhando apenas para este lado da fórmula, esta fórmula seria a distância entre um ponto P, de coordenadas x, y, z, e o ponto B. Portanto, como vocês podem ver, temos aqui a diferença entre as abscissas do ponto P e o ponto B ao quadrado, a diferença entre as ordenadas do ponto P e do ponto B ao quadrado, e a diferença entre as cotas do ponto P e do ponto B ao quadrado. Portanto, esta aqui é a fórmula da distância entre B e P. E esta aqui é a fórmula da distância entre A e P. E o que nós sabemos neste plano mediador é que a distância de A a P é igual à distância de B a P. E, portanto, nós igualamos estas duas fórmulas. E é assim que nós conseguimos descobrir o ponto, portanto, o ponto P, que no fundo o ponto P vai ser um conjunto de pontos, portanto, que é o plano mediador do segmento de reta AB. Portanto, neste caso concreto, nós sabemos as coordenadas de A e B, portanto, conseguimos substituir aqui na expressão. E esta aqui será a expressão do plano mediador de A e B. Portanto, se eu quiser saber as coordenadas de qualquer ponto deste plano mediador, o que é que eu vou precisar de saber? Bem, vou precisar de saber duas das coordenadas desse ponto. Vamos supor que eu sei que o ponto tem abscissa 5 e que tem ordenada 2. Então, eu vou aqui, substituo x por 5 nestes dois lados e substituo também aqui o y por 2. E assim eu vou conseguir saber qual o z e, portanto, consigo obter qualquer ponto que faça parte deste plano mediador. Neste referencial, podemos ainda obter a fórmula de uma superfície esférica. Uma superfície esférica é como se fosse, portanto, como o próprio nome diz, a superfície que envolve a esfera, portanto, a camada exterior da esfera. E é nessa camada que os pontos se encontram todos à mesma distância do centro, que aqui está representado no ponto A. Portanto, eu posso criar aqui uma esfera e as duas informações que eu vou precisar de saber vão ser o centro e o raio, que eu aqui vou pôr raio 2. O ponto A tem aqui abscissa 2 e nós conseguimos ver que o ponto que faz parte da superfície esférica tem abscissa 0. Portanto, daqui a aqui são 2. O ponto A também tem ordenada 1 e conseguimos ver que o ponto que faz parte aqui da superfície esférica tem ordenada menos 1. Portanto, de menos 1 a 1 também vão 2. E posso também pôr aqui, aqui no eixo das cotas, e consigo ver que o ponto A tem cota 3 e o ponto que faz parte da superfície esférica irá ter aqui cota 5. Portanto, é o conjunto de todos os pontos que no fundo estão à distância de A. E, portanto, novamente, é uma fórmula da distância entre pontos. Aqui eu sei um dos pontos
e eu sei que a distância deste ponto aos pontos que eu quero saber é 2. Portanto, aqui substituí o ponto A pelo ponto C, que normalmente é o ponto usado para denominar o centro, e aqui temos a fórmula da distância entre qualquer ponto da circunferência, que tem coordenadas gerais x, y, z, e o ponto C. E, portanto, é exatamente a fórmula da distância de pontos. E aqui depois vamos ter o r ao quadrado. Portanto, aqui, se substituirmos o xc, yc, zc pelas coordenadas que atribuímos ao ponto C, conseguimos ver que esta aqui será a equação da superfície esférica. E, portanto, novamente, como é que podemos obter um ponto da superfície esférica? Bem, basta-nos substituir, por exemplo, duas das coordenadas, pode ser aqui o x e o y, e conseguimos obter a terceira coordenada. E, portanto, novamente, é uma fórmula que é baseada apenas na forma da distância entre pontos. Portanto, assim torna-se mais fácil de a compreender. E, portanto, como eu disse, nós conseguimos obter a forma da superfície esférica. E se eu quiser obter a fórmula da esfera em si? Bem, portanto, a fórmula da esfera é a fórmula de todos os pontos que estão a uma distância igual ou inferior a 2 do ponto C. Portanto, pode estar a uma distância de 1, de 0,5, 0,75. O importante é que seja uma distância igual ou inferior a 2. Portanto, aqui nesta fórmula, em vez de eu pôr que a distância entre qualquer ponto e o ponto C vai ser igual ao raio ao quadrado, não, eu vou pôr que vai ser igual, mas pode também ser inferior, dado que o ponto pode pertencer à esfera. Se gostaste deste vídeo, dá um like, subscreve o canal e ativa as notificações. Eu espero ter-te ajudado a compreender melhor as fórmulas da geometria no espaço. Desejo-te muito boa sorte para os próximos testes ou exames que vais realizar. Até à próxima!